De Belém, o meu próximo destino era Santarém, que já é bem mais no meio da Amazônia. Mas não Santarém em si, eu estava indo na verdade para uma praia de Santarém, que é chamada de Alter do Chão. Só que para chegar a Santarém tinha dois modos, ou eu pegava um avião, que era super caro, ou então eu pegava um barco por 3 dias. E obviamente foi o barco que eu escolhi. Aí esse barco sai de Belém às terças, quintas e sextas, e o dia que ele sai não conta. Então se eu saísse na terça ia ser quarta, quinta e sexta, e eu chegaria lá na sexta-feira. E foi exatamente isso que eu fiz. Aí tem dois modos de você fazer essa viagem de barco. Você pode ou pegar uma cabine, que tem 2 lugares, você não escolhe muito com quem você vai ficar na cabine e ela custa uns R$300 por pessoa, ou então você pode ir de rede, que custa R$150 e são várias redes, uma do lado da outra. Às vezes, se estiver muito lotado, é até as redes uma em cima da outra também. Só que se você for de rede, o pessoal recomenda você chegar cedo para pegar um lugar bom ali no meio do barco, porque se você estiver nos lugares mais ao lado do barco e chover, você pode se molhar. Então o barco estava marcado de sair às 6 horas da tarde, eu cheguei lá umas 2 horas da tarde. E daí no primeiro andar já estava meio lotado, só que no segundo andar estava de boa. Aí eu peguei a minha rede e coloquei lá num lugar bacana. E no barco eles têm uma cozinha e eles preparam comida, 3 refeições ao dia, né? O café da manhã, o almoço e o jantar. E como eu não sabia que você podia usar um pouco dessa cozinha, por exemplo, para ferver água para colocar num macarrão instantâneo da vida, eu não levei nada pro barco, então eu tive que comer a comida do barco por 3 dias, que não é ruim, mas também não é boa, né? Aí o café da manhã custa R$5 e o almoço e o jantar custam R$10. Só que se você é vegetariano ou como eu só come peixe, tá meio fudido por lá, porque sempre tem carne nas 3 refeições, seja frango ou bife ou presunto. Aí o jantar era arroz, feijão, macarrão, frango, salada e farofa. E como eu estava totalmente despreparado, foi isso que eu tive que comer. Já o café da manhã é pão, ovo, presunto, queijo e café. Enquanto isso, o almoço é praticamente uma repetição do jantar. E a vida sem mais nem menos desapareceu. Aí lembra que eu falei que em Belém eu ia tentar ir para uma festa de tecnobrega e eu acabei não conseguindo ir porque ninguém conseguiu me indicar uma festa de tecnobrega boa? Porque no barco eles estavam tocando muito tecnobrega o dia todo, ia desde umas 8 horas da manhã até umas 10 horas da noite, direto, sem parar. E não era só tecnobrega, tinha rocha, tinha brega, tinha forrozão, sertanejo e essas coisas todas que eu não gosto, e eles juntaram tudo e colocaram ali no barco para tocar. Isso tocando ali no barzinho do barco, que tem uma mesa, você pode pegar uma cerveja e alguns tira-gostos e coisa do tipo. Aí imagina você 3 dias ali apreciando aquela imagem de floresta, de mangue, do rio e dos pássaros das comunidades ribeirinhas, e isso tecnobrega tocando no seu ouvido direto. Aí a dormida ali nas redes até que foi boa, tanto para mim quanto para os gringos que nunca tinham dormido de rede na vida. Mas um detalhe, se preparem porque a noite é bem fria. Tinha gente lá dormindo com 2 calças jeans e com cobertor e tudo mais. Então traga um cobertor porque vai fazer muita diferença. Aí uma das coisas interessantes que aconteceu nessa viagem de barco já foi no primeiro dia, que foi quando a gente estava passando pelo Estreito de Breves. Breves é uma cidade e o Estreito de Breves é um caminhozinho do rio que tem por lá. E essa coisa interessante é que o nosso barco estava em movimento lá e os barcos dos ribeirinhos estavam se atracando ao nosso barco e a galera tava subindo para vender coisas, tipo açaí, castanha do Pará ou comida. E o litro de açaí que eles estavam vendendo também custava só R$5. Então era bom porque você pegava um açaí barato e ainda ajudava as comunidades ribeirinhas, né? Só que de vez em quando também vinham os barcos bem maiores que se atracavam ao nosso barco e nisso o pessoal entrava no nosso barco para seguir viagem com a gente. Outra coisa que acontece várias vezes é que as famílias das comunidades ribeirinhas ali, elas vêm nos barquinhos delas e ficam perto do nosso barco. Nesses barquinhos sempre tem criança e muitas vezes vem 2, 3 crianças ali e elas fazem isso esperando que as pessoas que estão no barco joguem presentes para elas, ou comida, ou alguma coisa. Então é uma coisa muito comum de acontecer das pessoas que sabem que isso acontece, ou seja, que já fizeram essa viagem, levarem presentes, enrolarem numa sacola e jogarem do barco pro rio. E daí que a nossa primeira parada foi na cidade de Breves, aí sobem pessoas vendendo comida, vendendo açaí, coisa do tipo, e depois de algum tempo a viagem continua. E na nossa próxima parada a gente já estava no rio Amazonas, isso no segundo dia, e a gente parou na cidade de Palmeirim, que aí acontece a mesma coisa, a galera sobe para vender comida, muita gente desce, muita gente sobe, e até que a viagem continua. E ali no fim do segundo dia
teve do nada uma invasão de mosquito, de gafanhoto e de vagalume. Então todos os lugares que tinham luzes acesas estavam infestados de insetos. E aí tava foda porque a gente tava jogando baralho nessa hora e praticamente não dava pra continuar porque você tinha que ficar tirando os insetos de cima de você. Mas disso veio uma coisa muito legal, porque a tripulação, ela desligou todas as luzes do barco para os insetos irem embora. E nessa, além da noite estar super estrelada, os vagalumes estavam indo embora e piscando. Então você olhava pro céu e parecia que tinham vários cometas passando, só que é nos vagalumes, e isso foi muito bonito. Só que infelizmente eu não consegui gravar isso porque eu não tenho uma câmera boa o suficiente para gravar algo desse tipo. Então, você tá ali no barco por 3 dias e não tem para onde correr, você tem que arrumar alguma coisa para fazer. Algum passatempo, seja lendo, seja jogando xadrez, seja conversando com as outras pessoas, tocando música. A realidade é que você tem o dia todo e você tem que gastar de alguma forma para não ficar super entediado. Só que para mim foi de boa, que a gente tava num grupo muito legal com gringos e brasileiros e tava todo mundo super enturmado. E várias dessas pessoas estavam viajando, e viajando de todos os jeitos. Seja pedindo carona, seja vendendo pulseira, sozinho, de bicicleta, tocando música na rua. Então tava uma troca de experiências bem legal ali. E daí que no terceiro dia, lá pro meio-dia, a gente começa a ver que tá chegando a Santarém. Porque em Santarém acontece um encontro das águas, que é o encontro do rio Amazonas com o rio Tapajós. E essa viagem de 3 dias foi isso, então se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se você tem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo. Não esquece de se inscrever nesse canal e me seguir no Instagram, se você quiser acompanhar essa viagem ainda mais ao vivo. E o meu próximo destino é a Floresta Nacional do Tapajós, conhecida como Flona do Tapajós. Então se inscreve aí para não perder e até mais. Quero uma noite de amor.